Milionário recebeu 1000 propostas de herdeiras, todas belas, ricas e preparadas para conquistar. Mas ele não se encantou com nenhuma. Seu olhar parou na menina simples que trouxe o café, com mãos tímidas e um sorriso verdadeiro. E foi só ela que ele quis conhecer. O motivo, ninguém esperava. O burburinho do salão de festas do Hotel Palmares era quase ensurdecedor. Centenas de pessoas da alta sociedade carioca circulavam pelo ambiente suntuoso, taças de champanhe em mãos, exibindo joias caras e sorrisos estudados. O lançamento do mais novo empreendimento de luxo da GM, Incorporações na Barra da Tijuca, não era apenas um evento empresarial. Era um acontecimento social que figuraria nas colunas das revistas por semanas. No centro desse turbilhão de riqueza e poder, Gustavo Mendes mantinha um sorriso educado, enquanto conversava com um grupo de investidores. Alto, com seus 38 anos bem vividos, o empresário emanava uma elegância natural que o terno sob medida apenas realçava. Os olhos azuis, contrastando com a pele bronzeada e o cabelo castanho meticulosamente penteado, conferiam-lhe uma aparência que as revistas de negócios adoravam estampar em suas capas. É um conceito revolucionário para o mercado imobiliário brasileiro, ele explicava, gesticulando com precisão calculada. Apartamentos inteligentes com tecnologia de ponta, sustentabilidade e luxo em perfeito equilíbrio. Os homens ao seu redor assentiam, impressionados, mas Gustavo notava, pelo canto do olho, que não eram apenas seus argumentos de negócios que atraíam atenção. Desde que se tornara solteiro novamente há quase um ano, as investidas femininas haviam se intensificado de maneira quase cômica. "Gustavo, querido", uma voz melosa interrompeu a conversa. Cláudia Fontes, herdeira do império hoteleiro Fontes, aproximava-se em um vestido vermelho que deixava pouco à imaginação. "Precisamos comemorar seu mais novo sucesso. Este projeto é simplesmente magnífico." Ela se posicionou estrategicamente ao seu lado, tocando-lhe o braço com familiaridade excessiva. O perfume caro invadiu o espaço pessoal de Gustavo, que manteve a compostura profissional, apesar do desconforto. "Obrigado, Cláudia. O mérito é de toda a equipe", respondeu educadamente, dando um passo sutil para o lado. "Papai comentou que vocês deveriam discutir uma possível parceria entre nossas empresas." Ela continuou, ignorando a tentativa dele de criar distância. "Talvez possamos jantar qualquer dia desses para falar sobre negócios." A insinuação era óbvia demais. Gustavo já conhecia aquele jogo. Era o mesmo que se repetia em cada evento, em cada festa, em cada reunião. Mulheres bonitas, educadas em colégios suíços, herdeiras de fortunas quase tão substanciais quanto a sua, abordando-o com propostas de parcerias que invariavelmente terminavam em insinuações românticas. "Qualquer proposta de negócios pode ser encaminhada ao meu escritório", ele respondeu com firmeza polida. "Fernanda, minha diretora executiva, terá prazer em analisá-la." O sorriso de Cláudia vacilou por um instante, mas ela se recuperou rapidamente. "Claro, claro. Mas sabe como é? Algumas coisas merecem um toque mais pessoal." Antes que Gustavo precisasse responder, sentiu um toque em seu ombro. Virou-se para encontrar Paulo Monteiro, seu melhor amigo desde os tempos de faculdade e agora seu advogado principal. "Desculpe interromper", Paulo disse sem parecer realmente arrependido. "Mas precisamos discutir aquele assunto urgente, Gustavo." Não havia assunto urgente algum, e ambos sabiam disso. Era o código que haviam estabelecido anos atrás para situações exatamente como aquela. Uma saída estratégica quando o cerco se fechava. "Com licença, Cláudia." Gustavo sorriu educadamente. "O dever chama." Enquanto se afastavam, Paulo não conseguiu conter um sorriso irônico. "De nada", murmurou. "Esta é a terceira que salvo você esta noite. A Fontes, a Drummond e a filha do embaixador argentino. Estou começando a achar que deveria cobrar por esse serviço." Gustavo soltou um suspiro cansado. "Estou considerando seriamente contratar um dublê para esses eventos."
Ou você poderia simplesmente escolher uma delas e acabar com o sofrimento, Paulo sugeriu, tomando um gole de seu uísque. A maioria dos homens daria um rim para estar na sua posição. Solteiro, bilionário, ainda com todos os seus cabelos, e passar o resto da vida com alguém que se interessou primeiro pelo meu patrimônio líquido e depois por mim? Não, obrigado. Paulo observou o amigo com curiosidade. Você está ficando cínico. Realista, Gustavo corrigiu, pegando uma taça de água com gás de uma bandeja que passava. Desde o divórcio, parece que tenho um alvo nas costas. Homem rico e solteiro, temporada de caça aberta. Bem, não posso negar que Caroline deixou você um pouco cauteloso. A menção ao nome da ex-esposa fez Gustavo enrijecer. O divórcio, finalizado há 10 meses, ainda era um ponto sensível, não pela falta que Caroline fazia. O casamento já estava morto muito antes do ponto final, mas pela maneira como tudo aconteceu. Descobrir que sua parceira de 5 anos estava mais interessada em sua conta bancária do que em sua companhia havia sido uma lição dolorosa em desconfiança. Não é sobre Caroline. Ele mentiu, sabendo que Paulo não acreditaria. É sobre autenticidade. Quando foi a última vez que alguém se aproximou de mim sem ter uma agenda oculta? Paulo estava prestes a responder quando foram novamente interrompidos, desta vez por Mariana Peixoto, filha de um dos maiores construtores do país e notória por seu interesse em fechar negócio com Gustavo. Gustavo, ela exclamou, como se o encontro fosse uma feliz coincidência em um evento que ele mesmo estava hospedando. Estava justamente falando sobre você com papai. Ele adorou a apresentação. Gustavo trocou um olhar rápido com Paulo, que escondeu um sorriso antes de murmurar: "Vou buscar mais uma bebida." Traidor, pensou Gustavo, enquanto via o amigo escapar, deixando-o à mercê de mais uma herdeira com segundas intenções. "Fico feliz que seu pai tenha apreciado Mariana", respondeu educadamente. "A opinião dele é muito importante para nós. Ele comentou que vocês deveriam jogar golfe qualquer dia desses." Ela se aproximou, ajustando desnecessariamente a gravata de Gustavo. "E eu poderia acompanhá-los. Sabe que adoro o esporte." Gustavo sabia muito bem que Mariana nunca havia demonstrado o menor interesse por golfe até descobrir que ele jogava regularmente. De repente, ela havia se tornado uma entusiasta do esporte. "Claro, seria interessante", respondeu vagamente, procurando com os olhos alguma rota de fuga. Foi quando notou a movimentação na área dos garçons. Uma nova equipe entrava no salão para a troca de turno, trazendo mais bebidas e o serviço de café que acompanharia a sobremesa. Entre eles, uma jovem de traços delicados chamou sua atenção. Diferente das outras mulheres no salão, ela não usava maquiagem elaborada ou joias caras. O uniforme preto e branco de garçonete contrastava com os vestidos de grife ao redor, mas havia algo em sua postura, uma dignidade natural, uma presença autêntica que a destacava na multidão artificialmente perfeita. "Gustavo?" A voz de Mariana o trouxe de volta. "Você está ouvindo o que estou dizendo?" "Perdão, Mariana." Ele sorriu automaticamente. "Acabei de perceber que preciso verificar algo com a equipe de serviço. Se me der licença." Sem esperar resposta, afastou-se com passos determinados. Não tinha ideia do que diria quando chegasse à área dos garçons. Mas qualquer coisa seria melhor do que mais 15 minutos de investidas mal disfarçadas. Aproximou-se do balcão de serviço, onde a jovem que havia notado organizava xícaras de café em uma bandeja de prata. "Com licença", ele disse, surpreendendo-se com a própria hesitação. "O serviço está..." Ela ergueu os olhos, interrompendo-o com um olhar direto que o pegou desprevenido. Olhos castanhos, vivos e inteligentes, que não demonstraram o reconhecimento imediato que ele estava acostumado a receber. "Sim?" ela perguntou, profissional, mas claramente ocupada. "Posso ajudar?" "O serviço está..." Ele repetiu, buscando palavras. "Queria saber se o café já está sendo servido." A jovem o estudou por um momento.
como se avaliasse se a pergunta era séria. Começaremos a servir em aproximadamente 5 minutos, senhor, respondeu finalmente, com um leve tom que sugeria que aquela informação era óbvia, considerando que ela ainda estava organizando as xícaras. Alguma solicitação especial? Não, apenas... Gustavo se sentiu ridiculamente sem jeito, uma sensação que não experimentava há anos. Apenas curiosidade. Um leve sorriso apareceu no canto dos lábios dela, como se percebesse que aquela não era a verdadeira razão da abordagem. Compreendo. Curiosidade. Ela voltou a arrumar as xícaras. Bem, sua curiosidade será satisfeita em 5 minutos, quando o café for servido a todos os convidados. Havia algo refrescante na maneira direta como ela falava com ele, sem floreios ou segundas intenções, tratando-o como trataria qualquer outro cliente do evento. Qual é o seu nome? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Ela parou o que estava fazendo e o encarou novamente, agora com uma expressão ligeiramente desconfiada. Luísa, respondeu simplesmente. Luísa Ferreira. Luísa, ele repetiu, como se testasse o som do nome. Eu sou Gustavo Mendes, dono da GM Incorporações e anfitrião deste evento. Ela completou, retomando seu trabalho. Sim, eu sei quem é o senhor. Havia algo na maneira como ela disse o senhor que o fez sentir-se simultaneamente velho e intrigado. Não precisa me chamar de senhor, ele disse, tentando não soar como um clichê de homem rico flertando com a funcionária. Como preferir, senhor Mendes? Ela respondeu, sem levantar os olhos desta vez. Agora, se me permite, preciso terminar de preparar o serviço. Gustavo percebeu que estava sendo dispensado. Uma experiência nova e estranhamente estimulante. Antes que pudesse responder, sentiu uma mão em seu ombro. Aqui está você. A voz de Regina Álvares, socialite e divulgadora autoproclamada do evento, soou alta demais próxima ao seu ouvido. Estão todos esperando por você para o brinde oficial. Ele lançou um último olhar para Luísa, que agora o observava com uma expressão que misturava diversão e leve irritação. O dever chama, ele disse numa tentativa de humor. Aparentemente, ela respondeu, com um quase imperceptível arquear de sobrancelha. Gustavo permitiu que Regina o conduzisse de volta ao centro do salão, onde uma multidão de rostos sorridentes o aguardava. Enquanto caminhava, não pôde deixar de olhar por sobre o ombro, observando Luísa, que, alheia à sua atenção, continuava seu trabalho com eficiência tranquila. No palco improvisado, aceitou a taça de champanhe que lhe foi oferecida e sorriu para a plateia de convidados VIP. Rostos conhecidos, a nata da sociedade carioca, todos pendentes de suas palavras, todos querendo algo dele, dinheiro, status, conexões. Senhoras e senhores, começou, sua voz amplificada pelo microfone. É com grande satisfação que celebramos hoje o lançamento do residencial Marina Bay. Enquanto proferia o discurso ensaiado, seus olhos percorriam o salão até encontrarem novamente a figura de Luísa, que agora começava a circular entre os convidados com a bandeja de café. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma dignidade silenciosa que contrastava com a ostentação ao seu redor. Paulo, que observava o amigo do canto do salão, seguiu seu olhar e franziu o senho, intrigado com o súbito interesse de Gustavo pela garçonete. Em 15 anos de amizade, nunca o vira tão distraído durante um discurso importante. Enquanto isso, alheias ao que se passava, as herdeiras e socialites no salão continuavam a trocar olhares e comentários sobre quem teria a melhor chance com o bilionário solteiro mais cobiçado do Rio. O que nenhuma delas poderia imaginar é que naquela noite, o único nome que ocupava os pensamentos de Gustavo Mendes era o de uma garçonete que nem sequer se impressionara com ele. O alarme do celular soou como uma intrusão violenta no único dia da semana em que Luísa poderia dormir até mais tarde. Tateou a mesinha de cabeceira, desligou o aparelho e suspirou, contemplando o teto descascado do pequeno apartamento em Jacarepaguá. 5:30 da manhã.
Em 2 minutos, o segundo alarme tocaria. Este, impossível de ignorar. Levantou-se antes que a tentação da cama a vencesse novamente. O apartamento de um quarto, que dividia com a amiga Renata, era apertado, mas limpo e organizado. Resultado do esforço conjunto de 2 jovens que haviam aprendido cedo que disciplina era o único caminho possível quando se nasce sem privilégios. No banheiro minúsculo, Luísa encarou o próprio reflexo enquanto escovava os dentes. Os olhos castanhos revelavam o cansaço de quem havia dormido apenas 4 horas após um evento que se estendeu madrugada adentro. Seus pensamentos vagaram para a noite anterior, para o salão luxuoso do Hotel Palmares, para os vestidos caros e as joias reluzentes, para o homem de olhos azuis que, por alguma razão inexplicável, havia mostrado interesse pelo serviço de café. Curiosidade, ele dissera. Luísa sorriu com ironia ao lembrar. Em 3 anos trabalhando em eventos da alta sociedade carioca, havia aprendido a reconhecer quando um homem rico estava curioso sobre uma funcionária. Geralmente, essa curiosidade tinha prazo de validade, o tempo de uma noite no máximo. Mas havia algo diferente nele, algo que não se encaixava no padrão habitual dos playboys e empresários que frequentemente tentavam flertar com as garçonetes. Uma vulnerabilidade nos olhos, talvez? Uma hesitação genuína na voz? Deixa de ser boba, Luísa, murmurou para si mesma, enxaguando o rosto. O cara é bilionário, dono daquele evento inteiro. Provavelmente estava entediado e você era a novidade da noite. Vestiu-se rapidamente, jeans, camiseta simples, tênis confortável e preparou um café forte na pequena cozinha americana. Renata ainda dormia profundamente no quarto que compartilhavam. Trabalhava no turno da noite em um hospital e chegaria apenas de madrugada. Raramente se viam durante a semana, exceto por breves momentos como aquele quando uma dormia e a outra partia. Enquanto tomava o café de pé, apoiada no balcão da cozinha, Luísa organizava mentalmente seu dia. Aula de teoria da arquitetura às 7h30, seguida por desenho técnico e projeto arquitetônico até às 13h. Depois, correria para o estágio não remunerado no escritório de arquitetura na Glória, onde ficaria até às 18h. À noite, mais um evento como garçonete em um casamento em Copacabana, terminando provavelmente à 1h da manhã. No meio disso tudo, precisava encontrar tempo para finalizar a maquete do projeto semestral que consumia suas poucas horas livres às semanas. Apenas mais 1 ano e meio, pensou, engolindo o resto do café. Era o mantra que repetia desde que iniciara a faculdade. Um lembrete constante de que todo aquele sacrifício tinha um propósito. Pegou a mochila pesada, carregada com material de desenho e um notebook antigo que havia comprado de segunda mão e saiu do apartamento silenciosamente. O céu ainda estava escuro quando desceu os 4 andares pelas escadas, evitando o elevador frequentemente quebrado. A caminhada até o ponto de ônibus durava 10 minutos. Luísa os aproveitava para ouvir as aulas gravadas que não conseguia revisar durante a semana. Naquela manhã, porém, sua mente teimava em voltar para o evento da noite anterior. Gustavo Mendes, ela murmurou, testando o nome como havia feito com o dela. Claro que o conhecia. Impossível trabalhar em eventos de alto padrão no Rio e não saber quem ele era. Seu rosto aparecia regularmente em revistas de negócios e colunas sociais. Bilionário aos 38 anos, recém-divorciado, alvo constante de especulações sobre sua vida amorosa. O ônibus chegou lotado, como sempre. Luísa conseguiu um lugar em pé próximo à porta e se equilibrou enquanto o veículo avançava pelo trânsito já intenso da manhã carioca. 2 horas depois, estaria sentada em uma sala de aula na Universidade Federal. Um mundo completamente diferente daquele que testemunhara na noite anterior. E era exatamente assim que preferia. Pés firmemente plantados na realidade, sem ilusões românticas sobre príncipes encantados ou milionários curiosos sobre café.
No outro extremo da cidade, Gustavo Mendes já estava acordado há horas. O amanhecer o encontrou na esteira de corrida em sua cobertura na Barra da Tijuca, com vista para o oceano. Corria 5 quilômetros todas as manhãs, religiosamente, independente da hora em que havia ido dormir na noite anterior. "Bom dia, senhor", saudou Maria, a governanta que trabalhava para ele há mais de uma década. "O café da manhã está servido no terraço, como solicitado." Obrigado, Maria", respondeu, diminuindo a velocidade da esteira. "Estarei lá em 10 minutos." Após o banho rápido, vestiu calça social e camisa, deixando a gravata e o paletó para mais tarde. No terraço, uma mesa impecavelmente arrumada o aguardava com frutas frescas, pão integral, ovos e, claro, café. Gustavo serviu-se de uma xícara generosa da bebida escura e forte, exatamente como apreciava. O café o fez pensar na garçonete da noite anterior, Luísa Ferreira. Um nome simples, sem ostentação. Combinava com ela, direta, sem afetações. Havia algo em seus olhos, uma determinação serena, que o intrigara mais do que qualquer conversa elaborada que tivera com as herdeiras presentes no evento. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Paulo atendeu, reconhecendo o número do amigo. Madrugador hoje, ou ainda acordado de ontem, dependendo da perspectiva. Paulo respondeu com a voz ligeiramente rouca. O evento foi um sucesso absoluto. As vendas iniciais já ultrapassaram nossas projeções mais otimistas. Ótimo, Gustavo respondeu automaticamente, embora já esperasse por isso. Seus empreendimentos raramente decepcionavam. E você, aparentemente, fez um sucesso particular também. Paulo continuou, o tom provocativo evidente mesmo pelo telefone. Meu WhatsApp não para de receber mensagens de pessoas querendo seu contato. Principalmente o clã Peixoto. Mariana está determinada. Gustavo revirou os olhos, tomando mais um gole de café. Você sabe muito bem o que penso sobre isso. Sei. Não quero alguém interessado na minha conta bancária. Paulo imitou com exagero proposital. Mas sabe o que me intrigou mesmo? Você, no meio do seu discurso, praticamente hipnotizado por uma garçonete. Gustavo engasgou-se levemente com o café, surpreendido pela observação direta do amigo. Não sei do que está falando. Mentiu, embora soubesse que era inútil. Paulo o conhecia bem demais. Por favor, Paulo riu. Conheço esse olhar. É o mesmo que você tinha quando viu aquele terreno na Barra que ninguém acreditava que valeria alguma coisa. Determinação. Mendes, eu chamo. Gustavo suspirou, sabendo que não adiantaria negar. Ela era diferente, admitiu finalmente. Diferente como? Era bonita, sim, mas você está cercado de mulheres lindas constantemente. Diferente porque não parecia impressionada, nem um pouco. Gustavo fez uma pausa, organizando os pensamentos. Sabe quantas pessoas me trataram como um ser humano normal ontem à noite? 2. Você e ela. Todos os outros ou queriam algo de mim, ou estavam intimidados demais para serem autênticos. Houve um breve silêncio na linha antes que Paulo respondesse. Você sabe que isso pode ser problemático, certo? Ela é funcionária de uma empresa que você contratou. Sei exatamente como parece. Gustavo respondeu, irritado não com o amigo, mas com a verdade em suas palavras. E sei também que não tenho 15 anos. Não estou planejando perseguir a garota nem abusar da minha posição. Mas... Paulo incentivou, percebendo a hesitação. Mas quero conhecê-la. Conversar de verdade, sem toda a pretensão daquele ambiente. Paulo suspirou do outro lado da linha. Apenas tenha cuidado, certo? As pessoas falam. E depois do que aconteceu com Caroline... Isso não tem nada a ver com Caroline. Gustavo interrompeu mais bruscamente do que pretendia. O divórcio ainda era um ponto sensível, especialmente a maneira como terminara, com os tabloides explorando cada detalhe sórdido. Me desculpe, sei que está só sendo cauteloso. É para isso que me paga, Paulo respondeu, aliviando a tensão. Agora, falando em pagamentos, temos a reunião com os investidores árabes às 10 horas. Não se atrase.
Depois de desligar, Gustavo permaneceu sentado, contemplando a vista do oceano enquanto terminava seu café. Paulo estava certo, é claro. Havia inúmeras complicações potenciais em se interessar por alguém que trabalhava indiretamente para ele. A diferença social, as inevitáveis especulações da imprensa, a desconfiança natural que surgiria sobre as intenções de ambos. E ainda assim, não conseguia tirar da cabeça o olhar direto de Luísa, a maneira como ela o tratara. Não como Gustavo Mendes, o bilionário, mas simplesmente como mais um cliente exigente num evento cheio deles. Pegou o celular e abriu a agenda de contatos. Encontrou o número de Sandra Meirelles, coordenadora de eventos da empresa que havia organizado o lançamento da noite anterior. Hesitou por um momento, o dedo pairando sobre a tela, questionando-se se aquilo seria um erro. Finalmente, pressionou o botão de chamada. Sandra, bom dia, é Gustavo Mendes. Sim, o evento foi excelente. Fez uma pausa, respirou fundo. Na verdade, estou ligando por outro motivo. Precisava de uma informação sobre um dos funcionários que trabalhou ontem. O escritório de arquitetura, onde Luísa estagiava, ocupava o terceiro andar de um prédio comercial na Glória. Não era grande nem prestigioso, apenas um estúdio modesto, especializado em reformas residenciais e pequenos projetos comerciais. Era exatamente o tipo de lugar que aceitava estagiários sem experiência e sem contatos na área. Naquela tarde, Luísa estava concentrada na digitalização de plantas baixas, um trabalho repetitivo que não exigia muita criatividade, mas que precisava ser feito com precisão. Estava tão absorta na tarefa que quase não notou Cristina, a recepcionista, se aproximando de sua mesa. Luísa, tem uma entrega para você, ela anunciou, estendendo um envelope grande e plano. Para mim? Luísa franziu o senho, confusa. Nunca recebera correspondência no escritório antes. O envelope era de papel grosso, claramente caro, sem remetente identificado. Abriu-o com cuidado e encontrou dentro dele uma única folha de papel. Não era uma carta comum, mas sim um desenho arquitetônico. A fachada de um edifício elegante, meticulosamente desenhado à mão. Reconheceu imediatamente o estilo Art Deco e a edificação. Era o prédio do Copacabana Palace, um dos ícones arquitetônicos da cidade. Na parte inferior do desenho, uma única linha manuscrita. A arquitetura, como o café, é melhor apreciada com boa companhia. Gostaria de continuar nossa conversa? Gustavo Mendes. E abaixo, um número de telefone. Luísa sentiu o rosto esquentar. Como ele havia descoberto onde ela trabalhava? Mais importante, como sabia que ela estudava arquitetura? Cristina a observava com curiosidade. Quem enviou isso? Perguntou, tentando espiar o conteúdo do envelope. Ninguém. Luísa respondeu rapidamente, guardando o desenho de volta no envelope. Só um engano. Mas não era engano algum. Era um convite. Um convite de um homem que recebera centenas de propostas de mulheres deslumbrantes na noite anterior, mas que por alguma razão que Luísa não conseguia compreender, havia escolhido procurá-la. A garçonete que servira café. O envelope permaneceu intocado na gaveta de Luísa por 2 dias inteiros. Ocasionalmente, ela o abria, examinava o desenho meticuloso do Copacabana Palace, passava os dedos sobre a caligrafia elegante da mensagem e então guardava-o novamente, como se aquele gesto encerrasse o assunto. Mas o assunto estava longe de encerrado em sua mente. Então você vai me contar o que é isso ou vou precisar adivinhar? Renata perguntou na terceira noite, quando flagrou Luísa olhando para o desenho mais uma vez à mesa da cozinha. Luísa sobressaltou-se, guardando rapidamente o papel no envelope como uma adolescente pega em flagrante. Não é nada, respondeu automaticamente. Renata, ainda vestida no uniforme de enfermeira após seu plantão, cruzou os braços e arqueou uma sobrancelha em descrença. Nada? Você está há 3 dias agindo como se tivesse ganhado na loteria e ao mesmo tempo como se tivesse recebido uma intimação judicial. E esse envelope misterioso aparece e desaparece como um fantasma.
Luísa suspirou, reconhecendo que não conseguiria esconder por muito mais tempo, especialmente de Renata, que a conhecia melhor que qualquer pessoa. Lembra daquele evento no Hotel Palmares, para o qual fui trabalhar há alguns dias? O lançamento daquele resort absurdamente caro? Sim, você mencionou. Então, Luísa fez uma pausa, sentindo-se ridícula ao dizer as palavras em voz alta. O dono da empresa que lançou o empreendimento meio que me mandou isso. Deslizou o envelope pela mesa. Renata o abriu com curiosidade, seus olhos se arregalando gradualmente enquanto lia a mensagem. Gustavo Mendes? Exclamou incrédula. O Gustavo Mendes? Aquele que aparece em todas as revistas? Que é tipo um dos 10 homens mais ricos do Brasil? Ela encarou Luísa. Qual parte dessa história você não me contou? Não há muito mais para contar. Luísa deu de ombros, tentando parecer menos afetada do que realmente estava. Ele apareceu enquanto eu organizava o serviço de café, fez algumas perguntas estranhas e agora mandou isso. Algumas perguntas estranhas, Renata repetiu cética. E agora ele, Gustavo Mendes, quer continuar a conversa com você. Ela bateu na mesa, subitamente animada. Isso é incrível! Você vai ligar para ele, certo? Luísa pegou de volta o envelope, guardando-o na mochila. Claro que não. Como assim? Claro que não. Renata praticamente gritou. Luísa, isso é o destino te dando um empurrãozinho. Isso é um homem rico e entediado, procurando diversão. Luísa corrigiu, levantando-se para preparar um chá. Provavelmente ele faz isso o tempo todo. Deve ter uma garçonete diferente a cada evento. Renata a seguiu até o pequeno fogão. Eu tenho minhas dúvidas. Pelo que se fala dele nas revistas, Gustavo Mendes não é exatamente conhecido como um mulherengo. Na verdade, desde o divórcio, dizem que ele praticamente se isolou socialmente. E como você sabe tanto sobre ele? Luísa perguntou, colocando água para ferver. Porque eu leio as revistas na sala de espera do hospital. Renata respondeu sem embaraço. E diferente de você, me interesso pelo mundo além dos meus livros de arquitetura. Luísa suspirou, encostando-se no balcão. Não é só isso, Rê. Pense bem. O que um homem como ele poderia querer com alguém como eu? Somos de mundos completamente diferentes. Talvez seja exatamente por isso, Renata sugeriu, mais séria agora. Talvez ele esteja cansado do mundo dele. Luísa balançou a cabeça, servindo o chá em 2 canecas. E como ele sabia onde eu trabalho? Como descobriu que estudo arquitetura? Isso não te parece perturbador? Parece que ele se esforçou. Renata respondeu, aceitando a caneca. E se ele quisesse apenas diversão, existem maneiras muito mais fáceis para alguém na posição dele conseguir isso. Luísa não respondeu imediatamente, soprando o chá quente e deixando as palavras da amiga penetrarem sua muralha de ceticismo. Havia considerado a possibilidade, é claro. Passara horas imaginando como seria atender aquele convite, conhecer o homem por trás da imagem pública, descobrir por que, entre tantas mulheres deslumbrantes e socialmente compatíveis, ele havia se interessado justamente por ela. Vou pensar nisso, disse finalmente. Pense rápido, Renata aconselhou. Homens como ele não costumam esperar muito tempo. Na manhã seguinte, Luísa acordou com uma decisão formada. Após uma noite de considerações, pesquisas na internet sobre Gustavo Mendes e uma longa conversa interna sobre riscos e possibilidades, pegou o celular e digitou uma mensagem simples para o número indicado no desenho. Aqui é Luísa Ferreira. Recebi seu desenho. Obrigada pelo convite. Quando e onde sugere que continuemos nossa conversa sobre arquitetura e café? Enviou antes que pudesse mudar de ideia e guardou o telefone, convencendo-se de que provavelmente não receberia resposta tão cedo. Homens como Gustavo Mendes teriam secretárias, assistentes e filtros para suas comunicações. Para sua surpresa, o telefone vibrou menos de 5 minutos depois. Bom dia, Luísa. Fico feliz que tenha respondido. Que tal o Museu de Arte Moderna no Flamengo amanhã às 16 horas?
Eles têm uma exposição sobre a evolução arquitetônica do Rio e servem um café surpreendentemente bom. Luísa releu a mensagem 3 vezes. O MAM, um lugar público, cultural, relacionado à arquitetura. Não um restaurante caro ou um ambiente ostentoso. A escolha a surpreendeu positivamente. Conheço bem o MAM. Estarei lá amanhã às 16 horas, respondeu simplesmente. A confirmação da mensagem mal havia aparecido na tela quando chegou a resposta. Perfeito, estarei esperando na entrada principal. Até amanhã, Luísa. Ela guardou o celular e respirou fundo, perguntando-se se acabara de cometer um grande erro ou se estava prestes a viver uma experiência que mudaria sua perspectiva para sempre. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro era uma das obras-primas da arquitetura modernista brasileira. Projetado por Afonso Eduardo Reide nos anos 1950, o edifício de linhas limpas e elegantes ficava perfeitamente integrado aos jardins de Burle Marx, com o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara como pano de fundo. Para Luísa, aquele lugar sempre representara um refúgio, um espaço onde arte e arquitetura se fundiam em perfeita harmonia. Naquela tarde, porém, ao aproximar-se da entrada principal, seus passos estavam mais hesitantes que o normal. Vestira-se com cuidado, mas sem exageros. Calça jeans escura, camisa branca de algodão, sapatilhas confortáveis e uma bolsa de couro simples. Seus cabelos castanhos estavam soltos, moldando o rosto em ondas naturais. Não usava maquiagem além de um batom leve. Nunca fora de excessos e não começaria agora. Gustavo já estava lá, pontual como ela imaginara que seria. Vestia calça caque e camisa azul com as mangas dobradas até os cotovelos, um visual mais casual do que o terno impecável do evento, mas ainda assim elegante. Não havia seguranças visíveis ou qualquer ostentação que indicasse sua posição social. Parecia apenas mais um visitante apreciando a tarde no museu. Quando a viu se aproximando, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Não o sorriso estudado que Luísa vira em fotos de revistas, mas algo mais espontâneo, quase nervoso. Você veio, ele disse quando ela se aproximou, como se tivesse realmente considerado a possibilidade de que ela não apareceria. Eu disse que viria, ela respondeu simplesmente. Houve um momento de hesitação, como se ambos não soubessem exatamente como prosseguir. Não era uma situação comum para nenhum dos dois. Obrigada pelo desenho. Luísa quebrou o silêncio. Foi um gesto inesperado. Confesso que fiquei em dúvida se enviá-lo. Gustavo admitiu. Não queria parecer invasivo. E como descobriu onde trabalho? Ela perguntou diretamente. O que estudo arquitetura? Gustavo pareceu momentaneamente desconfortável com a pergunta direta. Perguntei à coordenadora do evento, respondeu honestamente. Disse que queria agradecer pessoalmente pelo excelente serviço. Ela mencionou que você trabalhava num escritório de arquitetura porque estava cursando a faculdade. Luísa assentiu, apreciando a honestidade. Entendo. E por que eu? A pergunta que não conseguira conter. No evento havia dezenas de mulheres deslumbrantes, todas claramente interessadas em você. Gustavo a estudou por um momento antes de responder. Talvez seja exatamente por isso, disse finalmente. Você foi a única que me olhou nos olhos sem ver um patrimônio líquido ou uma oportunidade. Viu apenas mais um cliente sendo inconveniente durante seu trabalho. A resposta a pegou de surpresa e Luísa não conseguiu conter um leve sorriso. Você estava sendo inconveniente, confirmou. Estava ocupada organizando o serviço. Eu sei, ele riu, e o som era surpreendentemente despretensioso. E agora estou sendo inconveniente de novo, tomando seu tempo livre. Ainda não decidi se é inconveniente. Ela respondeu com uma franqueza que surpreendeu a si mesma. Depende do quão interessante for essa exposição. Os olhos azuis de Gustavo brilharam com o desafio implícito. Nesse caso, vamos descobrir. Ele fez um gesto em direção à entrada. Depois de você. Caminharam lado a lado para dentro do museu, mantendo uma distância respeitosa.
Gustavo já havia comprado os ingressos, mas não fez alarde disso. À medida que avançavam pelas galerias, Luísa percebeu algo inesperado. Ele realmente sabia sobre arquitetura. Não era conhecimento superficial ou decorado para impressioná-la, mas um entendimento genuíno de estilos, técnicas e história. Como se interessou por arquitetura? Ela perguntou enquanto observavam fotografias da construção de Brasília. Meu pai era engenheiro civil, Gustavo respondeu, seu olhar fixo nas imagens icônicas de Oscar Niemeyer. Costumava me levar às obras quando eu era criança. Dizia que não bastava construir estruturas sólidas, era preciso criar espaços que transformassem a experiência humana. Havia algo na maneira como ele falava do pai, um misto de admiração e melancolia que soava profundamente verdadeiro. Ele deve ter ficado orgulhoso de ver onde você chegou, Luísa comentou. Uma sombra cruzou o rosto de Gustavo. Ele faleceu antes que eu começasse na incorporação, mas espero que sim. O momento de vulnerabilidade quebrou algo na reserva de Luísa. Pela primeira vez, viu além do bilionário, do nome nas revistas, da imagem pública. Viu apenas um homem carregando o peso de expectativas, as dos outros e as suas próprias. Continuaram o percurso pela exposição, a conversa fluindo com surpreendente facilidade. Luísa encontrou-se compartilhando opiniões sobre os diferentes estilos arquitetônicos, sem o filtro habitual que mantinha em ambientes profissionais. Gustavo ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes, ocasionalmente discordando com argumentos bem fundamentados. Você teria sido um bom arquiteto, ela observou enquanto analisavam uma maquete do Museu do Amanhã. Talvez em outra vida. Ele sorriu. Nesta, sou apenas alguém que aprecia o trabalho de pessoas talentosas como você. Ainda não viu meu trabalho, Luísa lembrou. Mas gostaria de ver, Gustavo respondeu, o tom sincero impossível de ignorar. Quando chegaram à cafeteria do museu, instalada em um espaço com vista panorâmica para a Bahia, já conversavam como velhos conhecidos. Sentaram-se em uma mesa junto à janela, o pão de açúcar emoldurado pelo vidro como uma pintura viva. Você estava certo, Luísa comentou após o primeiro gole de café. É surpreendentemente bom. Não tão bom quanto o que você serviu no evento, Gustavo respondeu com um sorriso, mas tem a vantagem da vista. Luísa estudou o homem à sua frente, ainda tentando conciliar a figura pública que conhecia através da mídia com a pessoa que passara as últimas 2 horas conversando sobre arquitetura, compartilhando histórias e perspectivas. Havia uma genuína curiosidade em seus olhos quando ela falava. Uma atenção que não parecia encenada. Por que realmente me convidou para vir aqui, Gustavo? Perguntou finalmente, decidindo que a abordagem direta era o melhor caminho. Ele considerou a pergunta por um momento, girando a xícara de café entre os dedos. Porque em um salão cheio de pessoas tentando me impressionar, você foi a única que me fez querer impressioná-la, respondeu simplesmente. A resposta de Gustavo ficou pairando no ar entre eles, sincera demais para ser ignorada, surpreendente demais para ser respondida de imediato. Luísa baixou os olhos para sua xícara, processando aquelas palavras que desafiavam todas as suas expectativas. Não sei o que dizer, admitiu finalmente, erguendo o olhar para encontrar o dele. Não precisa dizer nada, Gustavo respondeu, seu tom gentil. Só queria ser honesto sobre por que estamos aqui. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo murmúrio distante de outros visitantes e o tilintar ocasional de xícaras. Através da janela, o sol começava sua descida lenta em direção ao horizonte, banhando a Baía de Guanabara em tons dourados. E agora? Luísa perguntou, quebrando o silêncio. Agora? Gustavo sorriu levemente. Agora terminamos nosso café, continuamos conversando e depois... Talvez você me permita vê-la novamente? A simplicidade da proposta, desprovida de pretensão ou artifício, desarmou as últimas defesas de Luísa. Acho que gostaria disso, respondeu surpresa com a própria sinceridade. E assim começou.
Não com declarações grandiosas ou gestos extravagantes, mas com uma segunda xícara de café e mais uma hora de conversa sobre arquitetura, memórias de infância e livros favoritos. Quando deixaram o museu, o crepúsculo já tingia o céu de púrpura. Gustavo ofereceu-se para acompanhá-la até o ponto de ônibus, um gesto que Luísa aceitou com naturalidade. Caminharam lado a lado pelo aterro do Flamengo, o vento suave do mar agitando levemente os cabelos dela. Obrigada pela tarde, Luísa disse quando chegaram ao ponto. Foi inesperadamente agradável. Inesperadamente agradável, Gustavo repetiu sorrindo. Vou considerar isso um elogio. Foi como eu quis dizer, ela confirmou, retribuindo o sorriso. Posso te ligar amanhã? Ele perguntou sem rodeios. Pode, Luísa respondeu simplesmente. Eles se despediram com um leve aceno de cabeça, sem contato físico, apenas a promessa tácita de um próximo encontro. Enquanto Luísa observava Gustavo se afastar, caminhando em direção ao estacionamento onde certamente um carro luxuoso o aguardava, uma parte dela ainda tentava processar a estranheza da situação. Ela, Luísa Ferreira, estudante de arquitetura e garçonete de eventos, havia acabado de passar a tarde com um dos homens mais ricos do país. E ele queria vê-la novamente. Você está saindo com ele há um mês e ainda não me contou nada substancial. Renata protestou, lançando uma almofada na direção de Luísa, que a pegou no ar com uma risada. Porque não há nada substancial para contar, respondeu, devolvendo a almofada. Nos vemos 1 ou 2 vezes por semana, conversamos muito. E é isso. Era um sábado à noite raro em que ambas estavam em casa ao mesmo tempo. Haviam improvisado uma noite de filmes com pipoca e vinho barato, mas o filme há muito fora esquecido em favor da insistente curiosidade de Renata sobre o relacionamento de Luísa com Gustavo Mendes. Deixe-me entender. Renata ajeitou-se no sofá, encarando a amiga. Você está saindo com um dos homens mais cobiçados do Rio, bilionário, bonitão, e até agora ele nem tentou te beijar? Luísa sentiu o rosto esquentar, denunciando-a antes mesmo que pudesse responder. Ah, meu Deus! Renata exclamou, apontando acusadoramente. Ele te beijou. Quando? Como foi? Quero detalhes. Foi na semana passada, Luísa admitiu, rendendo-se à inevitabilidade da conversa. Depois daquele temporal, ele tinha me buscado na faculdade e me deixou em casa. Estava chovendo tanto que ficamos um tempo no carro, conversando, e Renata incentivou, inclinando-se para a frente como uma criança esperando pelo desfecho de uma história. E aconteceu. Luísa concluiu, deliberadamente vaga. Foi bom. Bom? Renata repetiu, incrédula. É tudo que vai me dizer? Luísa sorriu, abraçando uma almofada contra o peito. Foi mais que bom, admitiu finalmente. Foi perfeito. A verdade era que aquele beijo havia sido diferente de qualquer outro que experimentara antes. Não pela técnica ou pela intensidade, mas pela maneira como aconteceu. Natural, inevitável, como a conclusão lógica de um longo diálogo que começara um mês antes no MAM. As mãos de Gustavo, gentis em seu rosto, seus olhos pedindo permissão silenciosa antes de se aproximar. O tempo que pareceu parar enquanto a chuva castigava o teto do carro. Ainda acho surreal que isso esteja acontecendo, Luísa confessou, voltando ao presente. Às vezes, me pego pensando que devo ter interpretado tudo errado, que ele deve estar apenas, não sei, se divertindo. E por que isso seria a única explicação? Renata questionou subitamente séria. Por que é tão difícil acreditar que ele está genuinamente interessado em você? Você sabe por quê? Luísa respondeu, seu tom abaixando. Ele poderia ter qualquer mulher. Literalmente qualquer uma. Filhas de empresários, modelos, socialites. E ainda assim, ele escolheu conhecer a garçonete que serviu café. Renata completou suavemente. Talvez isso diga algo sobre o tipo de pessoa que ele é, não? Antes que Luísa pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem. Era Gustavo.
Estou no Leblon finalizando uma reunião de emergência. Sei que é tarde, mas gostaria de te ver. Posso passar aí? Luísa mordeu o lábio, ponderando a resposta. Já passava das 10 da noite. É ele? Renata perguntou, notando sua expressão. Sim, quer passar aqui? Aqui? Renata olhou em pânico para o pequeno apartamento, com móveis desgastados e decoração improvisada. Gustavo Mendes quer vir ao nosso apartamento? Vou dizer que não é uma boa ideia, Luísa decidiu, começando a digitar. Não! Renata arrancou o telefone de suas mãos. Diga que sim. Olhe ao nosso redor. Luísa gesticulou para o espaço apertado. Ele mora em uma cobertura triplex na Barra. E daí? Renata devolveu o telefone. Se ele quer conhecer você de verdade, isso inclui conhecer onde e como você vive. Será um teste perfeito. Luísa hesitou, considerando o argumento da amiga. Finalmente digitou. Estou em casa com minha colega de apartamento. Pode vir, mas aviso que é bem diferente do que você está acostumado. Envio o endereço. A resposta veio quase imediatamente. Perfeito. Estarei aí em 30 minutos. A campainha tocou precisamente meia hora depois, enquanto Luísa e Renata ainda tentavam desesperadamente dar uma aparência mais apresentável ao apartamento. Ele é pontual, Renata comentou, empurrando um monte de revistas para dentro de um armário. Ponto para ele. Luísa respirou fundo antes de abrir a porta. Gustavo estava lá, em calça jeans e suéter cinza, segurando uma sacola de papel. Espero não estar interrompendo, ele disse, parecendo genuinamente preocupado. A reunião terminou mais cedo que o esperado e eu... Não está interrompendo nada, Luísa o tranquilizou, abrindo mais a porta. Entre. Gustavo entrou e Luísa observou atentamente sua reação ao pequeno apartamento. Não houve o desconforto ou o julgamento que ela secretamente temia. Apenas curiosidade genuína enquanto seus olhos percorriam o espaço. Trouxe sobremesa, ele anunciou, erguendo a sacola. Não sabia se vocês já haviam jantado. Já jantamos, mas sempre há espaço para a sobremesa, Renata respondeu, aproximando-se com um sorriso aberto. Sou Renata, a colega de apartamento e melhor amiga, também conhecida como aquela que está morrendo de curiosidade para conhecer você há semanas. Renata, Luísa exclamou mortificada. Gustavo riu, estendendo a mão para Renata. Prazer em conhecê-la, finalmente. Luísa fala muito de você. Espero que coisas boas. Renata brincou, apertando sua mão. As melhores, ele confirmou, entregando a sacola para Luísa. São macarons do Atelier Gribouilly. Espero que gostem. Luísa abriu a sacola, revelando uma caixa elegante com os famosos doces franceses, conhecidos por serem caros e difíceis de encontrar. Você não precisava. Começou, mas foi interrompida por Renata. Não a ouça. Nós amamos macarons. Ela pegou a caixa, levando-a para a pequena cozinha. Vou preparar um café para acompanhar. Fiquem à vontade. Com um olhar significativo para Luísa, Renata desapareceu na cozinha, deixando-os sozinhos na sala. Seu apartamento é aconchegante, Gustavo comentou, observando as prateleiras repletas de livros de arquitetura e as plantas que Luísa cultivava junto à janela. É pequeno, ela corrigiu, subitamente consciente das imperfeições que normalmente nem notava. E antigo. Tem personalidade, ele insistiu, aproximando-se de uma parede onde Luísa havia pendurado alguns de seus desenhos arquitetônicos. Estes são seus? São, ela confirmou, juntando-se a ele. Projetos da faculdade, na maioria. São impressionantes, Gustavo comentou, estudando um desenho detalhado de um complexo residencial sustentável. Você tem um estilo muito distinto. Consegue harmonizar funcionalidade e estética de uma maneira que poucos arquitetos conseguem. O elogio específico e técnico surpreendeu Luísa. Não era bajulação vazia, ele realmente entendia o que estava vendo. Obrigada, ela respondeu, genuinamente tocada. Gustavo virou-se para encará-la, seus olhos azuis encontrando os dela com uma intensidade que ainda a deixava sem fôlego. Senti sua falta, disse simplesmente. Nos vimos anteontem, ela lembrou, mas não conseguiu evitar um sorriso.
E mesmo assim, ele deu de ombros, como se isso explicasse tudo. Naquele momento, com Gustavo Mendes em pé na sua pequena sala, admirando seus desenhos e dizendo que sentira sua falta, Luísa finalmente permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, o que estava acontecendo entre eles fosse real. O som do celular de Gustavo quebrou o momento. Ele franziu o senho ao verificar a tela. Preciso atender. É Paulo, meu advogado. Ele não ligaria a essa hora se não fosse importante. Claro, Luísa assentiu, dando-lhe espaço. Enquanto Gustavo atendia a ligação, afastando-se para o pequeno corredor que levava à varanda, Renata reapareceu da cozinha. Então, sussurrou, agitando as sobrancelhas sugestivamente. Então nada. Luísa respondeu no mesmo tom. Estamos apenas conversando. Ele parece genuinamente interessado em você, Renata observou. E não demonstrou nem por um segundo que se sente desconfortável aqui. Antes que Luísa pudesse responder, Gustavo retornou, uma expressão preocupada em seu rosto. Aconteceu algo? Luísa perguntou. Paulo acabou de me avisar que a revista Olho Vivo vai publicar uma matéria amanhã. Ele explicou, visivelmente tenso. Sobre nós. Como assim, sobre nós? Luísa franziu o senho, confusa. Aparentemente, alguém nos fotografou no MAM. E depois, na semana passada, no restaurante em Santa Teresa. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Luísa já havia notado que ele fazia quando estava nervoso. A manchete será algo como: após rejeitar herdeiras, bilionário Gustavo Mendes encontra amor com garçonete. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações que nenhum dos dois havia considerado plenamente até aquele momento. A bolha privada que haviam criado estava prestes a estourar, expondo o que quer que existisse entre eles ao escrutínio público implacável. Eu sinto muito, Luísa, Gustavo disse finalmente, a preocupação evidente em sua voz. Nunca quis expor você assim. Luísa sentiu o estômago afundar, não pela exposição em si, mas pelo que aquilo significava. O mundo real, com todas as suas complicações e julgamentos, estava prestes a invadir o que eles vinham construindo cuidadosamente ao longo do último mês. O teste real estava apenas começando. A matéria da revista Olho Vivo foi ainda pior do que Gustavo havia previsto. Não apenas trazia fotos deles no MAM e no restaurante em Santa Teresa, mas também uma imagem de Luísa em seu uniforme de garçonete durante o evento de lançamento do empreendimento. A manchete sensacionalista proclamava em letras garrafais: rejeitou todas as herdeiras. Bilionário Gustavo Mendes se apaixona por garçonete que serviu café em seu evento. O texto que seguia era um misto de especulações sobre o romance improvável e insinuações sobre as possíveis motivações de ambos. Fontes próximas afirmam que o empresário, conhecido por sua discrição após divórcio conturbado, surpreendeu a todos ao dispensar as atenções de várias herdeiras e socialites para se aproximar da jovem garçonete. Renata lia em voz alta, sentada à mesa da cozinha, enquanto Luísa preparava café com mãos trêmulas. Meu Deus, eles até conseguiram seu nome completo e que você estuda arquitetura na Federal. Como isso é sequer legal? Luísa perguntou, sentindo-se violada. Eles não precisam de autorização para publicar informações pessoais assim? Aparentemente não, Renata respondeu, continuando a leitura. Olha, eles até mencionam o restaurante da sua família em Jacarepaguá. Como diabos descobriram isso? Luísa sentou-se pesadamente na cadeira em frente à amiga, a xícara de café esquecida no balcão. Seu celular não parava de vibrar desde que acordara. Mensagens de colegas da faculdade, do estágio, até de parentes distantes que raramente falavam com ela. Ah, falou com ele hoje? Renata perguntou mais suavemente. Ainda não, Luísa respondeu esfregando as têmporas. Ele mandou uma mensagem de manhã cedo, pedindo desculpas novamente e dizendo que ia tentar controlar os danos. Disse que me ligaria mais tarde. E como você está se sentindo com tudo isso?
Luísa considerou a pergunta por um momento, tentando organizar o turbilhão de emoções que a consumia desde a noite anterior. Não sei, admitiu finalmente. Uma parte de mim está em pânico, outra parte está furiosa e outra parte está assustada. Assustada com o quê? Com o que vem depois. Luísa respondeu, olhando pela janela para o céu cinzento que cobria o rio naquela manhã. Isso muda tudo, Rê. Não somos mais apenas duas pessoas se conhecendo. Agora somos uma história, um espetáculo público. O telefone de Luísa vibrou novamente, desta vez com uma chamada. Era sua mãe. Oi, mãe. Atendeu, preparando-se para as inevitáveis perguntas. Luísa Maria Ferreira! A voz exaltada de Dona Helena soou do outro lado da linha. Você quer me explicar por que estou recebendo ligações de jornalistas perguntando sobre você e um tal de bilionário? Mãe, eu posso explicar. O restaurante está cheio de gente que nunca vi na vida. Tem um rapaz com uma câmera parado na frente tentando tirar fotos. Que história é essa de namorar escondido um homem rico? Luísa fechou os olhos, sentindo o início de uma dor de cabeça. Não estou namorando escondido, mãe. É complicado. Posso te ligar mais tarde? Preciso resolver algumas coisas. Depois de acalmar sua mãe o suficiente para encerrar a ligação, Luísa olhou para Renata com expressão desolada. Tem jornalistas no restaurante da minha família. Isso é loucura. É o preço da fama, Renata comentou, tentando aliviar o clima. Ao ver a expressão séria da amiga, acrescentou. Olha, sei que parece um pesadelo agora, mas vai passar. É só a novidade do momento. Logo encontrarão outra história para perseguir. O celular de Luísa vibrou mais uma vez. Era Gustavo. Oi! Ela atendeu, levantando-se e caminhando até a pequena varanda para ter privacidade. Luísa, a voz dele soava tensa, preocupada. Como você está? Já tive dias melhores, ela respondeu honestamente. Aparentemente há jornalistas no restaurante da minha família. Sei disso. Já enviei pessoas para lidar com a situação. Gustavo respondeu rapidamente. Luísa, sinto muito. Mais do que posso expressar. Nunca quis que você passasse por isso. Havia uma angústia genuína em sua voz que amenizou um pouco a frustração dela. Não é culpa sua, disse finalmente. Nenhum de nós pediu por isso. Mesmo assim, quero consertar. Ele insistiu. Paulo está falando com a revista, exigindo retratação pelas informações pessoais divulgadas sem autorização. E estou providenciando segurança para você e sua família até que isso se acalme. Segurança? Luísa repetiu, a palavra soando estranha e alarmante. Isso é realmente necessário? Houve uma pausa do outro lado da linha. Infelizmente, sim. Já passei por isso antes com Caroline. A imprensa pode ser implacável. O nome da ex-esposa pairou entre eles, raramente mencionado até então. Luísa sabia muito pouco sobre o casamento de Gustavo, apenas fragmentos que ele compartilhara relutantemente durante suas conversas. Gustavo, ela começou, incerta sobre como formular a pergunta. O que realmente aconteceu com seu casamento? Sei que é pessoal, mas considerando a situação, outra pausa, mais longa desta vez. Não é uma conversa para se ter por telefone. Ele respondeu finalmente. Posso te buscar para almoçar? Tem um lugar discreto onde podemos conversar sem ser incomodados. Luísa hesitou. Sair em público agora parecia uma perspectiva intimidadora. Não sei se é uma boa ideia aparecermos juntos tão logo após essa matéria. Confie em mim, Gustavo assegurou. Sei como lidar com isso. Estarei aí em 1 hora. O lugar discreto revelou-se ser um apartamento em Ipanema. Não a cobertura de Gustavo na Barra, mas um imóvel menor e mais discreto que, como ele explicou ao entrarem, mantinha para situações que exigiam privacidade. Você tem um apartamento só para situações que exigem privacidade? Luísa perguntou, observando o espaço elegante, mas confortável, com vista para o mar. Soa pior do que é, Gustavo respondeu, enquanto se dirigia à cozinha americana. Uso principalmente para reuniões confidenciais ou quando preciso de um lugar tranquilo para trabalhar sem interrupções. Luísa percorreu o espaço com olhos de arquiteta,
notando os detalhes cuidadosos, a iluminação natural abundante, o layout inteligente, a decoração minimalista, mas acolhedora. É bonito, comentou, parando diante de uma estante com fotografias emolduradas. Uma delas chamou sua atenção. Um Gustavo mais jovem ao lado de um homem mais velho, ambos usando capacetes de obra e sorrindo para a câmera. Meu pai, Gustavo explicou, aproximando-se com 2 taças de água. Na construção do nosso primeiro empreendimento de grande porte. Ele não viveu para ver a conclusão. Sinto muito, Luísa disse, estudando a foto mais atentamente. A semelhança entre pai e filho era notável, especialmente no sorriso. Foi há muito tempo, Gustavo respondeu, seu tom sugerindo que a dor, embora atenuada pelo tempo, nunca desaparecera completamente. O almoço chega em alguns minutos. Pedi comida italiana. Espero que goste. Gosto sim, Luísa assentiu, virando-se para encará-lo. Então, você ia me contar sobre Caroline. Gustavo indicou o sofá, convidando-a a sentar-se. Quando ambos estavam acomodados, ele respirou fundo como se reunisse coragem. Conheci Caroline em um evento beneficente há 6 anos. Ela trabalhava na organização, captando recursos para projetos educacionais. Era inteligente, ambiciosa, apaixonada por causas sociais. Ele fez uma pausa relembrando. Nos casamos após 1 ano de relacionamento. No início, tudo parecia perfeito. Ela era diferente das mulheres com quem eu costumava sair. Tinha propósito, não se impressionava facilmente com dinheiro ou status. Luísa observava atentamente o rosto de Gustavo enquanto ele falava, notando as pequenas alterações em sua expressão, o modo como seus olhos perdiam um pouco do brilho. O que mudou? Perguntou suavemente. Aos poucos, comecei a perceber inconsistências. Projetos que nunca se materializavam, fundos que nunca chegavam aos destinatários finais. Ele balançou a cabeça como se ainda não acreditasse. Descobri que ela estava desviando dinheiro das doações, usando fundações de fachada para lavar o dinheiro e financiar um estilo de vida extravagante. Meu Deus, Luísa murmurou chocada. Quando confrontei, ela negou tudo. Depois tentou me convencer de que era para uma boa causa. Finalmente, ameaçou me destruir publicamente se eu a denunciasse. Gustavo riu sem humor. Disse que ninguém acreditaria que o bilionário ganancioso não sabia o que estava acontecendo, que arruinaria minha reputação, meus negócios, tudo. O que você fez? O divórcio foi complicado. Ela aceitou um acordo financeiro substancial em troca de confidencialidade sobre suas atividades. Não denunciei, mas garanti que ela nunca mais trabalhasse com organizações beneficentes. Ele olhou diretamente para Luísa. Não foi meu momento mais corajoso. Deveria ter exposto tudo, independente das consequências para mim, mas estava cansado, magoado e só queria que acabasse. É compreensível, Luísa disse, absorvendo a história. Qualquer pessoa teria hesitado no seu lugar. A questão é, Gustavo continuou, inclinando-se ligeiramente em sua direção, que desde então tenho me protegido. Construí muros, mantive relacionamentos superficiais, até conhecer você. A intensidade em seus olhos fez Luísa desviar o olhar momentaneamente. Por isso Paulo está tão preocupado, ela concluiu. Ele teme que eu seja como ela. Paulo se preocupa porque é seu trabalho, Gustavo corrigiu gentilmente. Mas não, ele não acha que você seja como Caroline. Ninguém que passe 5 minutos com você pensaria isso. A campainha interrompeu o momento, anunciando a chegada do almoço. Enquanto Gustavo ia atender, Luísa permaneceu sentada, processando tudo o que acabara de ouvir. A história explicava tanto a desconfiança inicial dele, os comentários enigmáticos de Paulo, a cautela com que Gustavo havia conduzido o relacionamento deles até então. Quando ele retornou carregando sacolas de comida, Luísa o ajudou a arrumar a mesa. Trabalharam em sincronia confortável, como se já tivessem feito aquilo dezenas de vezes antes. E agora? Ela perguntou quando finalmente se sentaram para comer. Como lidamos com toda essa exposição?
Gustavo considerou a pergunta enquanto servia massa para ambos. Temos algumas opções, respondeu finalmente. Podemos negar tudo, dizer que somos apenas amigos. Podemos nos esconder até que a poeira baixe. Ou, Luísa incentivou quando ele hesitou. Ou podemos enfrentar isso juntos. Gustavo pousou os talheres olhando-a com seriedade. Não esconder, não nos desculpar. Apenas viver nossas vidas. Eles vão falar de qualquer maneira. A diferença é se permitirmos que isso defina o que estamos construindo. Luísa sentiu o peso daquela proposta. Não era apenas sobre lidar com a exposição midiática. Era uma declaração sobre o que existia entre eles, sobre a seriedade com que Gustavo encarava seu relacionamento. Não vai ser fácil, ela alertou. As pessoas vão julgar, vão especular sobre minhas intenções, sobre o que vejo em você além do dinheiro. Deixe que especulem. Gustavo respondeu com uma convicção que Luísa não esperava. Sei quem você é, Luísa. Vi sua reação quando tentei te dar um presente mais caro. Vi como você insiste em pagar sua parte nas contas. Como trabalha incansavelmente entre a faculdade e os empregos, quando poderia simplesmente... Ele se interrompeu, percebendo o território perigoso em que estava entrando. Simplesmente o quê? Luísa questionou, uma nota de desafio em sua voz. Aceitar seu dinheiro, virar uma mantida. Não foi isso que quis dizer. Gustavo recuou, percebendo seu erro. Apenas que você tem um orgulho e uma integridade que admiro profundamente. É uma das razões pelas quais... Ele parou novamente como se ponderasse até onde deveria ir. Pelas quais... Luísa incentivou, seu coração acelerando inexplicavelmente. Gustavo a encarou com uma vulnerabilidade que ela raramente via nele. Pelas quais estou me apaixonando por você, completou simplesmente. As palavras de Gustavo pairaram no ar entre eles, simples e diretas, desprovidas de artifício ou hesitação. Luísa sentiu o coração acelerar, uma onda de calor subindo pelo pescoço até o rosto. Em seus relacionamentos anteriores, sempre fora cautelosa com declarações de sentimentos, sempre analisara e questionara cada emoção. Mas agora, olhando para o homem à sua frente, não o bilionário, não o empresário bem-sucedido, apenas Gustavo, sentiu uma certeza que nunca experimentara antes. Também estou me apaixonando por você, respondeu simplesmente, as palavras saindo com uma naturalidade que a surpreendeu. O sorriso que iluminou o rosto de Gustavo fez valer cada momento de dúvida, cada olhar de estranhamento que recebera nos últimos dias. Então vamos enfrentar isso juntos, ele disse, estendendo a mão sobre a mesa para encontrar a dela. Sem nos esconder, sem nos desculpar. Luísa entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo a força e o calor daquele contato. Juntos, concordou. As semanas seguintes testaram aquela promessa de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. A notícia do relacionamento entre o bilionário e a garçonete dominou as revistas de fofoca e se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Comentaristas debatiam se era um conto de fadas moderno ou uma relação fadada ao fracasso. Herdeiras despeitadas davam entrevistas anônimas insinuando que Luísa era uma oportunista que sabia exatamente o que estava fazendo ao servir aquele café. No campus da universidade, Luísa passou de estudante anônima a centro das atenções. Alguns colegas se afastaram, incomodados com o súbito status de celebridade. Outros se aproximaram por curiosidade ou interesse em sua nova conexão. Professores que antes mal notavam sua presença, agora observavam cada movimento seu com escrutínio renovado. No escritório de arquitetura onde estagiava, a situação tornou-se insustentável quando clientes começaram a aparecer pedindo especificamente para serem atendidos por ela. Não por seu talento, mas pela chance de conhecer a namorada do Mendes. Após uma conversa franca com seu supervisor, Luísa optou por deixar o estágio. Você não precisava fazer isso, Gustavo comentou quando ela lhe contou a decisão, durante um jantar na cobertura dele. Precisava sim, Luísa respondeu com firmeza. Quero ser reconhecida pelo meu trabalho, não pelo homem com quem estou saindo.
Em vez de discutir, Gustavo assentiu com respeito. Entendo. E admiro isso. Foi um dos inúmeros momentos em que Luísa percebeu que havia encontrado algo raro. Alguém que não tentava moldar suas decisões ou diminuir suas convicções. Alguém que a via como igual, apesar de todas as diferenças circunstanciais entre eles. Do lado de Gustavo, os desafios eram diferentes, mas igualmente intensos. Investidores questionavam sua estabilidade emocional. Parceiros de negócios faziam comentários velados sobre distração com relacionamentos. Antigas pretendentes como Mariana Peixoto e Cláudia Fontes organizaram um boicote velado a um de seus novos empreendimentos. Paulo, inicialmente cético, surpreendeu a ambos ao tornar-se um de seus mais ferrenhos defensores. Nunca o vi tão centrado, comentou com Luísa durante um almoço semanas após a explosão midiática. Ele sempre foi brilhante nos negócios, mas havia uma inquietação, como se estivesse constantemente buscando algo que não conseguia nomear. Isso desapareceu. Ele me disse algo parecido, Luísa respondeu com um sorriso, que finalmente encontrou equilíbrio. Quando o frenesi inicial começou a diminuir, eles estabeleceram uma rotina que funcionava para ambos. Luísa insistiu em manter seu apartamento com Renata e em continuar trabalhando como garçonete nos fins de semana. Não por necessidade financeira, pois Gustavo havia lhe oferecido um novo estágio remunerado em um renomado escritório de arquitetura. Uma oportunidade que ela só aceitou após confirmar que não havia interferência dele na seleção, mas porque valorizava sua independência e as raízes que a mantinham conectada à realidade. Gustavo, por sua vez, aprendeu a apreciar a simplicidade dos momentos que passavam no pequeno apartamento dela, assistindo a filmes no sofá apertado ou no restaurante familiar em Jacarepaguá, onde Dona Helena inicialmente o recebera com desconfiança, mas gradualmente se rendera ao seu charme genuíno e ao respeito evidente que demonstrava por sua filha. Ela está feliz, Dona Helena comentou com Gustavo numa noite, enquanto observavam Luísa conversando animadamente com antigos amigos do bairro. Não por causa do que você tem, mas por causa de quem você é. E isso, meu filho, vale mais que todos os seus bilhões. 6 meses após a primeira matéria sobre eles, a revista Olho Vivo publicou uma nova reportagem. Desta vez, a manchete era diferente. Do café ao altar, Gustavo Mendes e Luísa Ferreira provam que o amor supera diferenças sociais. A matéria, surpreendentemente positiva, destacava como o casal havia enfrentado o ceticismo público com dignidade e como seu relacionamento parecia fortalecer-se a cada desafio. Olha só, Luísa comentou, folheando a revista durante um café da manhã na varanda da cobertura de Gustavo, onde agora passava a maior parte dos fins de semana. Parece que finalmente ganhamos a aprovação da imprensa de fofocas. Posso morrer em paz. Gustavo riu, mas havia algo diferente em sua expressão naquela manhã, uma mistura de nervosismo e expectativa que Luísa raramente via nele. Sobre essa história de altar, ele começou colocando sua xícara na mesa. Sei que é cedo, que ainda estamos nos conhecendo, mas tenho pensado muito sobre o futuro. Luísa sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Que tipo de pensamentos? Do tipo que envolve nós dois construindo algo juntos. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Não necessariamente um altar, não agora, mas um projeto. Que tipo de projeto? Luísa perguntou intrigada. Gustavo levantou-se e entrou no apartamento, retornando momentos depois com uma pasta grande que colocou na mesa entre eles. Comprei um terreno, explicou, abrindo a pasta para revelar plantas e documentos. Na encosta de Santa Teresa, com vista para a Bahia. Quero construir uma casa lá. Nossa casa, eventualmente. E quero que você a projete. Luísa ficou sem palavras, olhando para os documentos à sua frente. Não era um pedido de casamento no sentido tradicional, mas de certa forma era ainda mais significativo. Era Gustavo confiando a ela não apenas seu coração,
mas a criação do espaço que potencialmente compartilhariam, um voto de confiança em seu talento profissional. Você quer que eu projete nossa casa? Repetiu, para ter certeza de que havia entendido corretamente. Quero que você crie o espaço onde construiremos nossa vida juntos. Gustavo confirmou, seus olhos refletindo uma vulnerabilidade e esperança que faziam seu coração parecer visível. Um lugar que seja tanto seu quanto meu, que reflita quem somos juntos. Luísa percorreu os documentos com dedos levemente trêmulos. O terreno era espetacular, o tipo de localização com que arquitetos sonham. Desafiador pela topografia, mas recompensador pelas vistas e possibilidades. Isso é... Começou lutando para encontrar as palavras. Gustavo, isso é incrível. É o sonho de qualquer arquiteto. Mas, ele perguntou percebendo a hesitação em sua voz, mas é uma responsabilidade enorme. E se você não gostar do que eu criar? Gustavo sorriu, pegando suas mãos entre as dele. Confio no seu talento. Confio na sua visão. E, acima de tudo, confio no que construímos juntos nesses meses. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Quando você trouxe aquele café naquela noite, algo mudou em mim, como se um interruptor tivesse sido acionado, iluminando partes de mim que estavam na escuridão havia anos. Quero continuar nessa luz, Luísa. Quero construir um futuro nela, com você. As palavras, simples e sinceras, derrubaram as últimas barreiras que Luísa havia erguido. As lágrimas que havia contido começaram a cair livremente. Sim, respondeu, sua voz firme apesar da emoção. Vou projetar nossa casa. E sim, quero construir esse futuro com você. Gustavo levantou-se, puxando-a para seus braços, e a beijou como se estivesse selando uma promessa, não apenas de um projeto arquitetônico, mas de uma vida compartilhada, construída pacientemente, dia após dia, como uma estrutura cuidadosamente planejada e executada com amor. Um ano depois, na inauguração do novo Centro Comunitário de Arquitetura em Jacarepaguá, projeto financiado pela Fundação Mendes e dirigido por Luísa, um repórter novato da Olho Vivo abordou o casal durante o coquetel. Sr. Mendes, o senhor que recebeu inúmeras propostas de herdeiras e socialites ao longo dos anos, o que o fez se interessar especificamente pela senhorita Ferreira? Perguntou seu gravador estendido ansiosamente. Gustavo olhou para Luísa, que agora usava um anel de noivado discreto, mas elegante, projetado pelo próprio Gustavo e confeccionado por um artesão local. A casa em Santa Teresa estava em construção, seguindo o projeto revolucionário que ela criara. Uma fusão harmoniosa de luxo e funcionalidade, ostentação e simplicidade, tradição e inovação, como eles próprios. Sabe, Gustavo respondeu, seu braço envolvendo a cintura de Luísa com naturalidade. Entre todas aquelas pessoas tentando me impressionar com nomes de família, contas bancárias e conexões sociais, ela foi a única que se importou em perguntar como eu queria meu café. Luísa riu, lembrando-se da primeira interação deles, tão distante agora. Na verdade, só estava fazendo meu trabalho. Corrigiu, olhando para o homem que havia transformado sua vida tanto quanto ela transformara a dele. Mas agora fazer você feliz é muito mais que um trabalho, é um prazer diário. O repórter anotou furiosamente, claramente satisfeito com as citações românticas, mas Gustavo e Luísa mal notaram sua presença. Estavam perdidos nos olhos um do outro, no mundo particular que haviam criado, um mundo onde nem dinheiro nem status social determinavam o valor de uma pessoa, mas sim sua capacidade de ver além das aparências, de reconhecer a alma por trás do papel social. Amo você, Gustavo murmurou baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Também amo você, Luísa respondeu sem hesitação. E enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, lançando tons dourados sobre o novo centro comunitário, que simbolizava o compromisso deles não apenas um com o outro, mas com algo maior que eles mesmos, ambos sabiam que haviam encontrado algo precioso e raro,
Um amor que começara com uma simples xícara de café, mas que agora era forte e profundo o suficiente para durar uma vida inteira.